Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso programa Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. E nos estúdios da Jovem Pan em São José dos Campos, eu tenho a honra de receber o secretário de Governo e Planejamento de Jacareí, Celso Florencio, pré-candidato a prefeito do município. Celso, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui com você. E eu começo essa entrevista falando um pouquinho, desse convite que o prefeito Isaías Santana fez a você, um acadêmico, economista, mestre e doutor pela FGV, em colaborar com a causa pública, levando você para Jacareí para a implementação das principais políticas públicas de combate à corrupção, dando maior transparência para o acompanhamento da gestão pública, não só aos munícipes da cidade, mas para todo o Brasil. Como é que foi esse desafio? Primeiramente, eu sou jacariense, então o convite foi para retornar à minha terra. Eu passei a vida inteira em Jacareí, nasci, fui criado em Jacareí, fui para São Paulo fazer faculdade de economia na USP, depois fiz mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas. No ano de 2016, mandei uma revisão do plano de governo do então candidato a prefeito Isaías Santana, mandei uma revisão. Ele aparentemente gostou, foi um pouco crítico, mas aparentemente ele gostou da revisão e me chamou para ser secretário de governo na época. E aceitei o convite, aceitei por voltar às minhas raízes, por voltar à minha cidade, onde a minha família está instalada, e também por ter a oportunidade de poder contribuir com a minha cidade. Acho que é muito, quando a gente tem raízes num local, a gente poder contribuir com a cidade, com uma parcela. A cidade da gente é parte da gente, Então, quando a gente pode contribuir de alguma forma, seja em política pública, seja no nosso trabalho, isso faz todo sentido. Então, aceitei o desafio, fui secretário de governo, a princípio só governo, depois passou a ser governo e planejamento. A gente começou uma secretaria, primeiro trazendo a questão da transparência, do combate à corrupção. Havia vários contratos que a gente precisou rever, rescindir. Hoje nos tornamos referência em transparência, temos todas as contas aprovadas do Tribunal de Contas, e isso começou a se transformar em investimentos para a cidade. A gente conseguiu captar recursos de emendas, de governo federal, destravamos Eu ia falar sobre essa transição, Celso, porque eu acompanhei na sua trajetória e vejo que de um acadêmico você passou a ser um gestor público, inclusive com uma interface em outras secretarias, porque embora seja governo e planejamento, a parte de obras de infraestrutura da cidade você acompanhou muito de perto. Isso, exato. Acompanhei, a princípio, como secretário de governo, como economista, eu fiz todo o trâmite financeiro para viabilizar essas obras. Que o grande desafio de um município é conseguir viabilizar financeiramente. Inclusive os financiamentos internacionais. Exatamente. Você precisa de um certo know-how, uma expertise para saber como fazer, como trazer esses recursos para o município. Então, a princípio, eu comecei trazendo esses recursos para o município e depois, um pouquinho mais para frente, a gente foi também ajudando na aplicação desses recursos. Mas, a princípio, a gente foi negociar com a Caixa Econômica Federal, como destravar os recursos das obras que estavam paradas, fomos atrás de investimentos via emendas parlamentares, fomos atrás de recursos externos, de financiamentos externos, para financiar as grandes obras que o município precisava. Na sequência, a gente também passou a auxiliar na execução e depois atuar diretamente na execução das obras. Celso, nós estamos falando de uma Jacareí hoje, que é uma das 100 melhores cidades para se investir, segundo a Isto É, uma das 50 melhores cidades para se morar, com um produto interno bruto que eu acredito que em 2024 chega a 20 bilhões de reais, ou seja, praticamente o PIB de um estado como Amapá, Roraima, e a cidade não vê há 20 anos uma revisão no seu plano diretor. Como é que pode isso? Houve uma judicialização terrível, pessoas que só querem atrapalhar o desenvolvimento da cidade, porque quando você faz essa judicialização, e a gente fez o maior projeto de participação popular da história de planos de diretor. Nenhuma cidade, nem as capitais tiveram uma participação popular tão grande. E o Ministério Público e a Defensoria, pautado nos partidos de oposição, PT, PSOL, Avante, fizeram um movimento junto à Defensoria e conseguiram parar novamente, e a gente está retomando agora. Houve uma decisão de que os funcionários da prefeitura não poderiam ser candidatos a delegados regionais. Ou seja, os delegados são quem vota na conferência da cidade as alterações do plano diretor.
Imagina, uma professora que não tem nada a ver com o governo, mas que mora em Jacareí, que trabalha em Jacareí, que entende da cidade, que entende de como funciona o saneamento no seu bairro, do transporte público, ela não pode participar do plano diretor, porque ela é uma funcionária pública. Isso na visão do PT, do PSOL e do Avante. Então, acho que isso é muito ruim quando se debate a cidade. Não, eu acho um absurdo, né? A gente está falando aqui de índices expressivos do melhor momento da cidade e um plano diretor completamente arcaico e super aquém do que a cidade precisa. Você disse que está em andamento. Acredita que até o final desse ano, nesse governo de Isaías Santana, a gente consiga ter um novo plano diretor para a cidade? Isso, a gente teve uma decisão judicial agora no mês de março, a gente convocou o Conselho Gestor em abril e em maio a gente vai fazer todas as audiências públicas para eleger os delegados faltantes. Aí em junho e julho a gente vai reanalisar as propostas que foram coletadas nessas novas oficinas. Então se a gente abre novas oficinas, a gente tem que coletar novas propostas para o plano diretor. Então provavelmente a gente vai conseguir enviar o projeto de lei para a Câmara após o período eleitoral, porque você não pode fazer a Conferência das Cidades junto com o processo eleitoral de eleição municipal, para que não haja contaminação. Então a Conferência da Cidade ela tem que ser realizada após outubro. E isso aí a gente está em outubro, novembro, para a gente conseguir mandar o projeto de lei para a Câmara e a Câmara no primeiro semestre do próximo ano poder votar um novo plano diretor para destravar a cidade, para que a cidade possa trazer mais investimentos, para que mais empregos possam ser gerados na nossa cidade e também modernizar toda a cidade, né? Hoje a gente está com um plano diretor e para quem não sabe o que é um plano diretor, é a principal lei da cidade. É a lei que vai dizer o que pode ser feito, onde pode ser feito, como pode ser feito. Então o plano diretor ele vai dizer, nessa região pode ter indústria, nessa região pode ter casa, nessa região pode ter prédio. E isso a gente está com um ordenamento de 20 anos atrás. A economia mudou totalmente, a cidade mudou, o eixo de crescimento da cidade se deslocou e a gente está com o mesmo mapa. Então a gente precisa atualizar esse mapa e a gente espera fazer isso até o final desse ano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida aqui nos estúdios da Jovem Pan com o Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento de Jacareí. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores aqui nos estúdios da Jovem Pan. Celso, eu começo o segundo bloco falando um pouquinho das obras que a gente citou no primeiro bloco, principalmente as obras oriundas do financiamento internacional. Eu quero saber como é que estão as obras do Anel Viário e como a gestão Isaías Santana entrega a parte de saneamento básico no fim desse exercício. Hoje a gente está com em torno de 70% das obras finalizadas. Então a ideia do Anel Viário é sair desde a Lucas Nogueira Garcês e chegar na Getúlio Vargas. O trecho entre a Lucas Nogueira Garcês e a Castelo Branco, ele está impedido judicialmente por conta do plano diretor. Mas tem os recursos já? Tem os recursos garantidos, a gente está esperando liberar judicialmente para que a gente possa fazer esse trecho. Mas a licitação também já foi conclusa, né? Não, a judicialização impediu até a licitação. Mas a gente tem projeto para que assim que a justiça liberar, a gente já pode licitar e começar as obras. Aí chegando a Castelo Branco tá finalizada a duplicação, a gente está terminando a obra da canalização do Tanquinho, é outra obra, mas a duplicação já está terminada. Avenida e Ponte Mário Covas também já está terminada. A gente chegou até o Parque Meia Lua pela Malaquias Assad, fazendo toda a marginal ao longo do Parque Meia Lua. Agora a gente está finalizando a Davilino, já chegamos com a Davilino até o Parque Meia Lua e faltam 500 metros agora para chegar em São José dos Campos e estamos fazendo a ligação da Ademar de Barros com a Davilino e a Getúlio Vargas. Então essas obras estão todas em andamento, vai ficar faltando uma obra que é essencial, que a gente espera que a Justiça libere o quanto antes para a gente possa fazer, que é a ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco, para a gente fazer todo esse arco viário e chegar,
passando por todas as entradas da cidade pela rodovia Presidente Dutra e ligando Jacareí a São José dos Campos pela Davilino. Então, estamos bem adiantados. O que não está sendo feito é porque houve essa judicialização que, inclusive, parou o plano diretor. Na parte de saneamento, a gente está com 99%, 99,5% de abastecimento, 99% de coleta de esgoto e quase 91% de esgoto tratado. Então, isso é um número muito acima da média nacional. Se pegar uma comparativa com o Brasil, a cada 2 casas, um esgoto passa na porta. Agora, você credencia isso também, além da gestão e do compromisso do Isaías, você ter a gestão de saneamento do próprio município facilita? Acho que são desafios distintos. São José também é uma cidade onde você tem Sabesp e você tem também uma cobertura ampla. No caso de Jacareí, a gente tem o desafio do SAI conseguir recursos para investimentos. Então, e o SAI de Jacareí tem uma boa saúde financeira, tem conseguido fazer os investimentos necessários para conseguir chegar nesses números, que são números de dar inveja ao cenário nacional. Cada 2 casas, como havia dito, o esgoto passa na porta. Em Jacareí, a gente não só coleta 99%, como trata 91% do esgoto. Então, isso, e a gente, até 2027, a gente chega na universalização. Então, isso é muito importante, e acho que uma coisa que não foi falada, mas é que é muito importante dentro da nossa cidade, são umas 6 obras de drenagem que combate as enchentes, que estão sendo feitas, estão 100 milhões de reais, estão sendo empregados para combater as enchentes. Jacareí é uma cidade antiga, infraestrutura estava defasada, toda vez que chovia, e ainda chove, entra água na casa das pessoas. E a gente tem investido muito para que a água saia da casa das pessoas e vá para o local correto. Ô Celso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento político, né? Nós estamos no ano eleitoral, as pré-candidaturas já estão apresentadas, né? Houve diversas migrações partidárias nesse período de janela, inclusive de parlamentares, e você mesmo deixou o PSDB e foi para o PL a convite do Márcio Alvino e do André do Prado, né? Como é que fica esse novo protagonismo, essa nova presença frente à instituição partidária? Primeiro, foi um prazer receber esse convite do André e do Márcio. São parceiros de mais de 7 anos de trabalho dentro da cidade de Jacareí. André e Márcio trouxeram muitos recursos para a nossa cidade. Hoje o deputado André do Prado é presidente da Lesp, é quem faz toda a interface com o governador Tarcísio. Então, muito do que chega para a cidade via governo do estado chega via deputado André do Prado. E o governador Tarcísio também deve vir ao PL. Então, a gente tem aí um time cada vez mais forte, cada vez mais se fortalecendo, e é um prazer fazer parte desse time. Agora, o partido ele é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, da qual Isaías Santana foi um crítico voraz, principalmente no que tange a Covid, né, e o negacionismo imposto pelo governo. Não causa constrangimento? Nenhum. Eu estou no PL, sempre tive uma formação, inclusive, acadêmica de direito, sou economista formado pela USP, tenho mestrado e doutorado formado pela Fundação Getúlio Vargas, que são instituições que tendem ao foco da direita, né, ao foco político da direita, então não tem constrangimento nenhum. Constrangimento seria se eu não estivesse alinhado com políticas públicas que possam ser benéficas para o município. E eu acredito que, estando no PL, é o caminho correto para Jacareí, para a minha campanha, e para a gente poder fazer, a partir de 2025, uma cidade cada vez melhor, para atrair recursos para a cidade. Esse alinhamento entre governos é muito importante para atrair recursos para a cidade poder se desenvolver, já que um cenário onde o governo federal tem tirado recursos dos municípios, a gente precisa de suporte dos governos estaduais. Celso, a diferença entre continuidade e continuismo, né? Porque o governo Isaías Santana, as políticas públicas implementadas e a sua condução hoje como secretário de governo e planejamento e uma futura assunção ao cargo de prefeito, caso a sua pré-candidatura seja confirmada, representam para a cidade de Jacareí? Você diz bem, continuidade e continuismo. Aqui a gente está falando... O Isaías foi um grande professor para mim, aprendi muito com o prefeito Isaías, mas é um governo novo, um governo com ideias novas, um governo para trazer mais inovação para a cidade. Então é um governo que vai, se tudo der certo, se eu for eleito, é um governo Celso Florencio, que vai trazer muito das coisas boas do governo Isaías, vai trazer o grupo que estava... grande parte do grupo que estava apoiando o prefeito Isaías, mas é um governo novo, onde que a gente aproveita o que tem de bom
e melhora o que tem de pontos fracos. Essa sua expertise na economia e também essa relação com os entes governamentais não impedem essa proximidade do Tarcísio em uma negociação com o governo federal, por exemplo? Eu acredito que o nosso governador Tarcísio, vindo ao PL, deve vir em junho, ele já vem inclusive para ser candidato a presidente em 2026. E o governador Tarcísio sendo presidente ainda facilita ainda mais para Jacareí. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. Uma inspiração na política. Emanuel Fernandes, Mário Covas, Isaías Santana, André do Prado, Márcio Salvino, tem várias. Franco Montoro, Fernando Henrique, temos muitas. Uma inspiração na economia. Zé Roberto Mendonça de Barros, meu ex-chefe, um dos economistas mais famosos do Brasil nos anos 90 e início dos anos 2000. Desenvolvimento econômico representa? Geração de emprego e renda para as pessoas. Um livro de cabeceira. 100 Anos de Solidão, Gael Garcia Marques. A Jacareí que eu estou ajudando a construir para 2030. A Jacareí mais moderna, mais eficiente, mas sobretudo com justiça social para quem precisa. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Os bastidores da política você confere aqui. Conversa de Bastidores, um programa multiplataforma. A gente se vê numa próxima edição.